Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 53 do nosso livro. Estamos falando de um tópico bem longo, que eu tive que parar porque a aula terminou da última vez, né? Estamos no item 9 do material didático, que diz campo de extermínio católico. Foi um campo criado no ano 359 da era cristã. Eu expliquei para vocês que os filhos de Constantino, eles já foram criados num catolicismo radical, ou verdadeiro catolicismo, porque Constantino, como ele na verdade fundou o catolicismo, o que aconteceu? Ele não era ainda radical, ele só tirou benefício daquelas igrejas que não concordavam com o rito romano, as igrejas anabatistas no caso, e teve pastor anabatista que enfrentou ele. Vocês lembram do pastor Donato? Aquele pastor foi proibido de pregar, foi exilado entre os bárbaros e foi proibido de pregar em todo o Império Romano. Agora, quando vieram os filhos de Constantino, ele morreu em 337, quando vieram os filhos dele já eram o que eu chamo de católicos xiitas. Eles perseguiam e matavam, tanto que eles perseguiram e mataram até os seus parentes que poderiam concorrer ao título. Eles fizeram um massacre na família, né? Os que sobreviverem vão crescer revoltados com esses católicos, vão odiar o cristianismo por causa da atitude desses imperadores católicos, né? Tá bom? Então, em 359 da era cristã, eles criaram esse campo de extermínio que era para perseguir religiões diferentes, sendo ela cristã ou pagã. Todas as religiões diferentes do catolicismo nesse período já estavam sendo perseguidas, todas elas. Então o comentário prossegue, do terceiro parágrafo que inicia: a violência foi mormente contra o sentimento religioso, ou seja, a violência que os católicos estavam agindo, ela era contra o sentimento religioso. Lembrando também, essa é uma citação que eu coloquei no livro, de uma enciclopédia em espanhol de 10 volumes, intitulada Os Crimes do Cristianismo. Na verdade, são os crimes do catolicismo, mas essa é uma questão que nós temos que a Igreja de Jesus tem que conseguir ensinar para a história, que ali não era o cristianismo matando, porque se nós assumirmos que era o cristianismo matando, nós estamos realmente dando um tiro no pé do cristianismo, porque o cristianismo que sempre foi pregado é contrário à violência. Jesus Cristo disse: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Como explicar se a igreja de Jesus tivesse se tornado o grande lobo da história que foi a igreja católica? Então nós temos que conseguir diferenciar isso. Infelizmente os historiadores não diferenciam, os protestantes não diferenciam, por isso que eles dizem que essa igreja aqui é a igreja de verdade, mas nós sabemos que não. O comentário prossegue dessa obra, né? Ambrósio, por desprezar o sentimento religioso antigo, ele cita esse historiador, né, que escreve: portanto também a nossa fé é a colheita do ano. A graça da igreja é a arrecadação dos méritos, em virtude da qual viçosa nos santos desde a origem do mundo. Mas nos últimos tempos difundiu-se entre os povos, porque todos compreenderam que a fé em Cristo não é penetrada por almas incompetentes, porque não há vitória verdadeira sem adversário. Mas depois de ter esmagado a crença que antes predominava, por justiça escolheu-se pela verdadeira. Então ele está dizendo o seguinte: eles esmagaram a crença que antes dominava. Qual era? A crença pagã. A Igreja Católica não precisava esmagar. Ela deveria pregar, apresentar a crença verdadeira. No caso, ela esmagava, mostrando que não é uma atitude cristã, né? E ainda,
Se os velhos rituais caminhavam bem, por que a Roma de sempre entregou-se a rituais estrangeiros? Deixemos de lado a terra pavimentada por um preço caro e os casebres campestres reluzentes de ouro pervertido. Mas, para responder ponto por ponto às lamentações deles, pois acolheram os ídolos das cidades conquistadas e os deuses vencidos e os rituais estrangeiros, diligentes imitadores de uma superstição exótica. De onde colheram o culto a Cibele, que lava a sua carruagem nas águas de Almone, símbolo de um outro rio? De onde os padres frígios e as divindades odiadas pelos romanos de Cartago e da Cartago inimiga? Aquele numen que os africanos adoram como sendo celeste e os persas como Mitra. Os demais adoram-no como Vênus. O nome é diferente, mas a divindade é a mesma. Explicando aqui para vocês. Todos esses personagens, ele está dizendo, os personagens são os mesmos. Porque todo esse culto religioso que dominava o mundo nos dias do Novo Testamento, ele tinha nascido em Babel, com Nimrod, Semíramis e seu filho Tamuz. E era o culto que dominava o mundo antigo. Inclusive Roma, lembrando, o historiador Flávio Joséfo confirma, citando historiadores romanos, dizendo: o culto a Júpiter nasceu dos sacerdotes que escaparam da Torre de Babel. Então, isso é um fato. Tá bom? O mundo pagão, ele era um só, era a religião de Babel, ou a religião da Babilônia. O que a Igreja Católica está fazendo? Ela está organizando essa religião com aparência cristã. Por isso é que Maria vai receber o título de Mãe de Deus, como Semíramis, né? A mãe de Nimrod, que quer dizer, como Nimrod é Deus, eu sou mãe de Deus. E o culto à Mãe de Deus, o culto a Maria hoje, isso é comprovado, ele é muito mais forte do que o culto a Jesus na Igreja Católica, algo inacreditável, né? Bom, o comentário prossegue. Assim acreditaram que a Vitória fosse uma deusa, que certamente é um dom, não uma potência. Doa-se, não se controla, graças às legiões, não ao poder das religiões. É, portanto, uma grande deusa aquela que é devida aos soldados numerosos, ou a que foi doada pelo resultado das batalhas. Tudo isso para ofender o sentimento religioso do velho Simaco, que não compreende que a antiga Pietas foi substituída pelos católicos. Ele coloca cristãos, eu coloco pelos católicos, né? Foi substituída pelos católicos por pietismo sanguinário, que antecipa o massacre daqueles que não se colocam de joelhos. Por quê? Porque nesse período, no ano 359 da era cristã, a Igreja Católica ela já estava perseguindo, essa história está contando a história de campos de extermínio, onde os católicos levavam os pagãos, levavam os católicos arianos, levavam os anabatistas, que as igrejas, né, que não aceitavam o batismo de recém-nascido, eles chamavam de anabatistas, levavam essas pessoas para essa cidade, para lá exterminando eles. Ok? Ou seja, um trabalho semelhante ao que Hitler vai fazer. Bom, o comentário prossegue. Gregorovius escreve em A História de Roma na Idade Média, volume 1, em Roma, os católicos triunfaram ao ponto de Serena, esposa de Estilicone, entrar no templo de Réa, apanhar do pescoço da deusa sua preciosa joia e atá-la ao pescoço. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Quando surgiu a ordem que os templos pagãos estavam proibidos de funcionar e que aqueles deuses não tinham nenhum valor, havia muitas riquezas naqueles templos, as pessoas levavam muitas riquezas, tinham pessoas que levavam, tinha uma deusa então que tinha um colar de pedras preciosas,
Aí eles citam a história dessa beata católica, né? Que ela invadiu o templo de Rhea, ok? Uma mulher chamada Serena, ela invadiu o templo de Rhea e tirou do pescoço da deusa a joia muito valiosa. Ela falou, mas se esses deuses não valem nada, por que ela está com aquela joia? Bom, o comentário prossegue. A última Vestal, Vestal, explicar para vocês o que era. Vestal era uma mulher virgem consagrada à deusa romana Vesta, encarregada de velar o fogo sagrado perpétuo do altar. Era isso que eles diziam. Então era muito comum mulheres que às vezes se dedicavam ao templo, ao culto, e elas deveriam se manter virgem, não poderiam perder nunca a sua virgindade. Tá bom? Então ele diz, a última virgem do culto, né, da deusa Vesta, a última Vestal que tinha presenciado a esse ultraje, derramando lágrimas de desespero, pronunciou contra Serena, contra essa beata católica e toda a sua estirpe, a maldição da deusa. E esta maldição se realizou. Eles dizem que essa católica que teria entrado e tomado o colar da deusa teria sofrido uma maldição. Bom, aquilo para os pagãos, que, vamos dizer, os pagãos eles não entendiam o que eles estavam acontecendo, porque os pagãos, o princípio deles era o seguinte, era aceitar todos os deuses. Todos os deuses eram aceitos. A história diz que Constantino mesmo, teve período que ele invadiu, ele cercou determinada cidade e ele perguntou quem é o Deus que cuida dessa cidade. Aí deram lá o nome do Deus, ele falou, olha, vamos fazer um sacrifício especial a esse Deus, dizendo que se ele me entregar a cidade, eu vou cuidar bem da cidade e vou honrar esse Deus como dos grandes deuses romanos, ou seja, vou elevar ele a uma autoridade dentro do Império Romano. Ele conquistou a cidade dizendo que aquele grande Deus teria entregue o poder a ele. Bom, então eles toleravam todos os deuses. Quando eu falo isso, alguns alunos perguntam o seguinte, mas pastor, então por que eles perseguiam o cristianismo? Eles perseguiam o cristianismo porque eles achavam um absurdo o cristianismo dizer que esses deuses não existiam. Eles só queriam que os cristãos falassem o seguinte, não, todos os deuses existem. Então, eles não perseguiam mais os cristãos, ok? Então, tinha algo de errado, tinha algo de muito errado no que o catolicismo romano fazia. Mas tinha algo muito errado no que o Império Romano fazia. Mas o catolicismo romano vai fazer pior. O catolicismo romano, ele vai proibir a existência, vai proibir a crença em outros deuses. Então, é isso que ele está reclamando. Ele está dizendo, as pessoas que serviam naquele tempo, não era normal isso, ver um Deus ser destruído. E isso aí acontecia na história quando povos, às vezes, atacavam um ao outro, né? Às vezes os judeus, quando atacavam, destruíam as imagens de escultura que estavam naquela terra. Tem história de um egípcio que fez isso, mas a regra na história era todos os deuses se tolerarem, entre os romanos mesmo. Mas quando os católicos assumiram o poder, e aí católicos assumiram o poder, eu digo que foram os filhos de Constantino, porque Constantino não era católico. Ele queria só mais uma religião no império, ele queria só acabar com aquele problema. Tá bom? Que os outros deuses fossem adorados pelos seus seguidores, né? E que os cristãos seguissem o seu Deus. Era isso que Constantino queria, mas ele não era de fato um católico. Já os filhos dele, esses são católicos e eles não querem que os outros cultos funcionem, né? Bom, o comentário prossegue. A chama sacra de Vesta se apagou para sempre. As vozes das sibilas e do oráculo de Delfos emudeceram. Bom, ele está reclamando aqui que os templos foram destruídos e foram proibidos, então essas divindades, as suas luzes se apagaram. Nós sabemos que essas divindades simplesmente não existem. O apóstolo Paulo diz que o culto a essas divindades é o culto ao demônio, ok? Essas divindades não existem.
mas não é cristão. O que Jesus nos ordenou fazer não é impor o cristianismo, né? Era apresentar o cristianismo. O mesmo a Igreja Católica vai fazer com os africanos. Nós conhecemos a história do Brasil e conhecemos a história, né, dos africanos, de como as suas divindades sofreram aqui uma imposição do catolicismo. O mesmo o catolicismo fez com os incas, astecas e maias. Então, todas essas coisas não são atitudes de cristãos, não são atitudes de um verdadeiro cristão, ok? O artigo prossegue. Mas como era a situação social imposta pelo catolicismo por volta do ano 400 depois de Cristo? Veja, nós estamos no ano 359 e agora esse livro ele vai dar um salto um pouquinho na história, mostrando como era essa perseguição. Ele diz: o catolicismo, obstinado em interesses temporários, jamais havia proposto a abolição da escravidão e nem aliviava as condições exaustivas do trabalhador, nem tampouco as condições impostas a quais o contribuinte tinha de se sujeitar. Haviam pessoas que, para pagarem os impostos, chegavam a vender escravos e até os próprios filhos. Era um regime de apropriação de pessoas que era programado pelos imperadores alucinados com o problema da defesa. Imperadores que haviam seguido carreira desde soldado em diante e, portanto, não tinham nenhuma outra experiência a não ser a militar. E foi nessa situação que foi engendrado o campo de concentração para os pagãos. Então foi nessa situação que eles desenvolveram esse campo de concentração e de extermínio. Prosseguindo. Penas atrozes estavam previstas para os hereges pagãos, e para os hereges pagãos, desertores, os fugitivos de impostos, apóstatas, os considerados bandidos, adúlteros, sedutores. A tortura era a praxe normal. Bem, aqui eu vou destacar o seguinte: primeiro, ali é o que eles chamam de hereges, ok? Bom, a Igreja Católica, normalmente ela vai chamar de hereges aquelas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, as igrejas que não seguiram a doutrina de Atanásio sobre a morte de Deus na cruz. O fundamento da doutrina de Atanásio dizia que Deus morreu na cruz, por isso que até hoje os católicos e protestantes defendem que Deus morreu na cruz, né? Eu não prego isso de jeito nenhum, mas quem não aceitasse essa doutrina era morto também, ok? Os arianos que aceitavam que Deus morreu na cruz, mas diziam que o Deus que morreu na cruz foi um Deus menor, né, que foi gerado, não era o Deus eterno, ou seja, era outra heresia, né, porque Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi a parte humana. O imortal não tem como morrer. É inacreditável que católicos e protestantes até hoje preguem isso, mas era o que eles pregavam. Bom, quem não concordava era chamado de herege. Outro também que eu quero destacar é o que eles chamavam de apóstatas. Quem eram apóstatas? Eram pessoas que saíam do ciclo católico romano e iam frequentar essas igrejas. Nas igrejas anabatistas, né, como por exemplo hoje a Assembleia de Deus é uma igreja anabatista, ou seja, uma igreja rebatizadora, por esse título que a Igreja Católica usava. Então as igrejas anabatistas naquela época faziam como a Assembleia de Deus hoje. Se nós recebermos um católico, nós batizamos ele. Se nós recebermos um protestante, nós batizamos ele. Tá bom? Estão querendo mudar isso nos últimos dias, mas isso não é correto, porque batismo de recém-nascido não vale para Deus. O batismo que a Bíblia instituiu é um batismo que requer testemunho pessoal. Assim é o batismo válido diante de Deus. Um recém-nascido não dá testemunho pessoal. Bom, o comentário prossegue, né? Então ele diz que a tortura era praxe normal. E prossegue: não temos notícias do número de pessoas que foram exterminadas
no campo de extermínio de Esquitópolis. O que sabemos é que numa situação desse tipo, pela lógica, foram inúmeras as pessoas torturadas e exterminadas. Esse extermínio de seres humanos constitui o conceito fundamental da Bíblia dos católicos, que teve em Esquitópolis, e é uma execução que continuará nos séculos vindouros. Aqui nós estamos no 4º século da era cristã. Isso vai se estender, irmãos, até os anos 1800. A Igreja Católica ela só será proibida de matar quando a Revolução Francesa acontecer, e na Revolução Francesa eles vão colocar como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. E ao mesmo tempo, nos Estados Unidos também eles vão fazer a independência e vão colocar como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Porque até 1790, 1800 em número redondo, até nesse período, tanto católico quanto protestante matavam as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Tá bom? O comentário prossegue. Os seguidores das antigas religiões resistiram como puderam diante de uma ferocidade tal que terminou com a submissão do indivíduo, uma desumanidade que jamais teve precedente na história do homem. É verdade, a Igreja Católica ela vai acabar se unindo aos pagãos. Quando o Império Romano cair, a Igreja Católica Romana vai se unir aos pagãos para perseguir outras igrejas. E os pagãos que forem se convertendo, vão ter imperadores que vão se converter, eles vão acabar por organizar o Sacro Império Romano Germânico e perseguir e matar os bárbaros que não aceitassem a doutrina católica. Os reis bárbaros que se converterem, eles vão obrigar todos os bárbaros a se converterem, vão fazer guerras por décadas, obrigando esses reis a se converterem e a todos os seus súditos a se converterem ao catolicismo. Um absurdo. Então a história olha para essas histórias e diz, né, o cristianismo é uma coisa horrível, mas não é o cristianismo, é o catolicismo, porque nós veremos que em todo esse período, aqui nesse campo de extermínio, tem cristãos sendo mortos ali, tá bom? Vamos continuar a leitura. Valentiniano III dirá, Valentiniano III foi um imperador católico romano que governou de 424 a 437 da era cristã. Ele diz: entre as outras angústias que nos oprimem por amor ao nosso Estado, sobre a majestade do império, pesa de modo particular a responsabilidade da religião. Pausa para explicar a vocês. Ele está dizendo o seguinte: o Império Romano, que nesse momento ainda está de pé, ele é responsável por manter a religião íntegra. De onde que vem essa ideia? Né? Ele está falando isso lá no ano 424, 437. Essa ideia veio de 100 anos antes, quando Eusébio de Cesareia escreveu a sua obra História Eclesiástica, onde ele condena aqueles que ensinavam que Jesus voltaria para implantar o reino de Deus. Eusébio de Cesareia dizia que ele, Constantino, estava implantando o reino de Deus. O milênio do Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, estava se cumprindo ali naqueles dias, tá bom? Então, ele falava assim: o imperador é o responsável por esse reino de Deus aqui na terra. Então é daí que vem esse pensamento de que o império ele tem uma responsabilidade sobre a religião, o que não é verdade. Os grupos anabatistas estarão sempre defendendo que religião e política tem que ficar separada. Você veja que ainda existem igrejas que falam: olha, nós queremos estar separados da política. A Assembleia de Deus está correndo um perigo se ela assumir uma posição política. A organização Assembleia de Deus, os cidadãos todos devem ter a sua posição política, votar, porque eles pagam imposto, né? E devem ter, exercer a sua cidadania. Mas a instituição igreja, o correto é ela ficar separada da política, como a Assembleia de Deus sempre defendeu. Então, se aproximar da política é o risco de acontecer o que aconteceu com os católicos.
Porque os católicos foi isso, eles se aproximaram da política juntamente com Constantino. Nós estamos estudando isso. E foi esse desastre. Né? Logo começaram a surgir heresias e daqui a pouco esse poder político começaram a perseguir outras igrejas, o que mostra que foi um erro se juntar ao imperador Constantino. O comentário prossegue. A audácia desequilibrada, a obstinação criminosa dos judeus, hereges e pagãos é tal ao ponto de obrigar os imperadores a faltarem com a famosa clemência e excluí-la dos departamentos públicos e exigirem sanções mais graves. Então veja, na época do Império Romano, judeus não eram perseguidos, só se eles se revoltassem lá na cidade de Jerusalém, mas os judeus não eram perseguidos. O imperador César tinha dado uma autorização especial a eles e eles não precisavam reconhecer os deuses romanos, tá ok? Bom, o que eles chamam de hereges aqui, tá bom, são os verdadeiros cristãos, que a Igreja Católica está chamando de herege, que ela está matando nesse campo de concentração. Esses aí, eles eram perseguidos no Império Romano, mas eles serão agora, esses verdadeiros cristãos serão perseguidos pela Igreja Católica de forma mais implacável. É isso que o historiador não entende, né? Que ele está espantado. Como que cristão pode perseguir cristão? Não é cristão perseguindo cristão, é católico perseguindo cristão, tá bom? E por fim ele fala judeus, hereges e pagãos, e ele diz a tal ponto de obrigar os imperadores a faltarem com a sua famosa clemência e excluí-los dos departamentos públicos e exigirem sanções mais graves, né? De onde vinha esse pensamento desse imperador que não entendia nada de religião? Vinha da liderança católica, porque dizia para eles, olha, o que foi profetizado na Bíblia, o reino milenial implantado na Terra, é esse reino que nós estamos implantando. Você é responsável por dar fim às doutrinas erradas, às doutrinas heréticas. Na verdade, eram as doutrinas diferentes, tá ok? Então, quem é que está impondo isso na cabeça desses imperadores que não entendem nada de profecia? São os padres, principalmente seguindo Eusébio de Cesareia, que interpretaram erradamente a palavra de Deus. E por que interpretaram erradamente a palavra de Deus? Por que desenvolveram essas heresias? Porque durante a perseguição de Diocleciano, eles participaram de culto de possessão demoníaca para não morrer. Estavam lá sacrificando animais para não morrer. E fizeram isso por 10 anos. Quando acabou a perseguição, eles estavam cheios de heresias para ensinar para o povo. Entre elas essa, que esse era o milênio apocalíptico. Bom, o imperador prossegue. Devemos, pois, suportar ainda que o ritmo das estações seja subvertido e excitada a cólera dos céus por causa dos pagãos? Observe o que ele está falando aqui. Ele está falando o mesmo que os pagãos falavam dos cristãos. Porque quando havia uma peste em Roma, os pagãos diziam, isso aí é culpa dos cristãos, né? Se havia uma seca, isso é culpa dos cristãos. Então, por isso ele está dizendo aqui, ele usou a expressão, o ritmo das estações, ou seja, o verão foi mais longo, ou então o inverno foi mais longo. Esse desequilíbrio todo é por quê? É por causa desses grupos que não reconhecem o Deus verdadeiro e não se submetem ao reino milenial que está sendo implantado na Terra. É isso que ele está escrevendo, é isso que foi ensinado a ele pelos bispos católicos, né? Então ele diz que o ritmo das estações seja subvertido e excitada a cólera dos céus por culpa dos pagãos, que cruéis na profanação deles não sabem manter o equilíbrio das estações. Por qual outra razão a primavera perdeu a sua costumeira doçura e um verão infecundo desilude o agricultor na esperança das suas colheitas, e o inverno, com frio pungente e extremo rigor, condena os terrenos à esterilidade, quando tivemos coisas semelhantes se a natureza para ela mesma punir os profanadores não violasse a sua própria lei. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse campo de concentração e essas perseguições, tudo isso se justifica
pelo fato desses homens estarem aborrecendo aos céus, estarem aborrecendo ao Deus. No entender do imperador, é o Deus da Bíblia, mas é como ele foi interpretado pelos católicos romanos, e ele está falando que ocorreu um inverno. Para ele, esse inverno extremo é culpa desses que ainda não seguem o Deus das Escrituras. Tá ok? O comentário prossegue. Depois disso, a Igreja Católica construirá um campo de extermínio grande como a sociedade civil, cercado de arame farpado pela sua específica moral e vigiados pela guarda armada da Inquisição. Cada católico se transformará em um inquisidor. A imagem é semelhante do seu próprio Deus, juiz da moral dos outros e pronto a criticá-la e atormentá-la de todos os modos que lhe forem permitidos. Irmãos, vejam que esse historiador, ele faz, ele usa o nome Deus com letra minúscula, talvez até para, vamos dizer, descredenciar o Deus católico. Eu até mantive com letra minúscula aqui, mas para ver a ira dos historiadores, quem estuda a história e vê a forma como a Igreja Católica matava, perseguia e matava, é algo que realmente deixa as pessoas espantadas, tá certo? Aí eu comento, infelizmente os historiadores descrevem os atos da Igreja Católica como se fossem cristãos. Observe que entre os perseguidos estavam os donatistas, que eram cristãos da mesma linha da Igreja Pentecostal Nova Profecia. A Igreja Católica perseguia todos, né? Então, esses donatistas, eles eram perseguidos porque eles rejeitavam o batismo de recém-nascido, né? Isso aqui está há 1.600 anos atrás, mais ou menos. Tá bom? Naquela época, igrejas como a Assembleia de Deus era destruída, era morta, porque a Igreja Católica não tolerava. E ela usava a força do império. Tanto que vocês estão vendo um texto também citando de um imperador, dizendo que ele tinha que punir essas pessoas, porque essas pessoas estavam aborrecendo os céus, porque elas estavam rejeitando esse reino, né? Bom, infelizmente, a história tem esse entendimento errado, né?